Olá, somos alunos do curso de Direito da Unibanco. A pedido do professor, hoje vamos falar sobre os precedentes históricos do voto de cabresto. O voto de cabresto é um antigo sistema de controle político. É uma forma eleitoral que foi imposta pelos coronéis. A palavra cabresto, traduzida do latim, significa mordaça ou freiras. Desse modo, nota-se uma medida em que representa a democracia contida e guiada como forma de animal de carne. Voto de cabresto na República Velha, as regiões mais carentes do Brasil, especialmente no Nordeste. Esse clientelismo é uma prática recorrente desde os tempos do Império, fora lugar comum durante a República Velha e talvez perdure até os dias de hoje. Isso acontece porque o nosso sistema eleitoral era fácil de ser adulterado e manipulado, segundo os interesses escusos das elites agrárias. Nesse caso, o eleitor só necessitava entregar pessoalmente em um pedaço de papel o nome do seu candidato. Então, ele poderia ser escrito pelo próprio coronel, já que a maioria dos eleitores nem mesmo sabiam ler. Coronelismo e o voto de cabresto. O coronelismo ele é um fenômeno eleitoral na Primeira República, onde os grandes empresários rurais eles exerciam uma influência sobre seus trabalhadores. Essa influência era uma certa exigência sobre o voto deles, para eles votarem para determinado candidato, determinado político em que eles acreditavam, em que eles apoiavam. E o voto de cabresto é até engraçado esse nome. Eu sei que quando você escuta, te lembra aquele instrumento utilizado em animais. Justamente. Aquele instrumento ele é colocado nos animais para poder direcionar eles. E é chamado voto de cabresto por quê? Porque era um voto direcionado para o candidato em que os coronéis queriam, os coronéis apoiavam. Então, assim, eles exigiam esse voto. A gente sabe que essas pessoas da zona rural, eles dependem muito, questão de emprego, condições financeiras. Então, os coronéis chegavam até essas pessoas e exigiam voto em troca de emprego, em troca de favores, em troca de davam algum dinheiro e compravam o voto. E aí você pode estar se perguntando, mas e por que eles não enganavam? Eles não podiam dizer que ia votar e depois não votavam? Não tinha como enganar, sabe por quê? Porque na Primeira República o voto era aberto, ou seja, não era secreto como hoje. Então, as pessoas sabiam quem votava, então não tinha como dizer que ia votar e não votar em determinado candidato. Entendeu direitinho? Então se liga aí. Voto de cabresto e o coronelismo. O coronelismo ele só existe na zona rural. Na zona urbana não existe coronelismo. Para garantir o controle político desse curral eleitoral, os coronéis eles manipulavam o poder político, destacando-se com as compras de votos e a utilização da máquina pública. Não era raro também a criação de votos fantasmas, a troca de favores e fraude eleitorais. Essas eram forjadas a partir de documentos falsificados para os menores e os analfabetos que pudessem votar. Outra maneira recorrente era a fraude de contagem de votos, quando os coronéis desapareciam com as urnas para adulterar o seu resultado. Contudo, a forma mais eficaz era a coerção pela violação física e psicológica. O voto de cabresto atualmente. Atualmente, as práticas de voto de cabresto tornaram-se mais sofisticadas. Elas continuam a vigorar, inclusive nos centros urbanos, onde a figura paramilitar a exercer a violência são as milícias. Logo, a vontade do eleitor é violada por narcotraficantes, milícias, líderes religiosos e pela manipulação das massas. E
seus imaginários são levados por meio do clientelismo gerado pelos programas assistenciais. Merece destaque nos dias de hoje o chamado voto de cajado, do qual pastores e líderes espirituais impõem aos fiéis um certo candidato da igreja. O reflexo disso é o fortalecimento da bancada religiosa do Congresso e outras instâncias representativas brasileiras.